Relacionamento que há entre a história de um povo milenar, o povo egípcio, com a história dos hebreus agora. Primeiramente, analisamos de uma forma bastante profunda o envolvimento dos povos da Mesopotâmia acerca do relacionamento que há entre a história de um povo milenar, o povo egípcio, com a história dos hebreus agora. Primeiramente, analisamos de uma forma bastante profunda o envolvimento dos povos da Mesopotâmia o início da história dos hebreus, né, com a saída daquele que vem a ser o seu ascendente, Abrão, que vem de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Então, por isso, tratamos de nos aprofundar na história tanto da cidade de Ur dos Caldeus, no seu contexto geopolítico, no seu contexto histórico, os achados arqueológicos que nos esclarecem acerca do contexto de vida naquela região e todo o desenvolvimento que há da história naquele contexto da Mesopotâmia, até a migração de Abraão, que vem a ser Abraão depois, né, tem o seu nome mudado por Deus, e peregrinando pela terra, costeando aí a margem do rio Eufrates, chega até Mari, no norte do Eufrates, onde recebe a confirmação do seu chamado, e Deus, como assim é registrado em Gênesis, diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, migrando de lá, deixando grande parte da sua parentela lá em Mari, mas trazendo ainda o seu sobrinho Ló, e sua esposa Sara, continua no seu processo de peregrinação em obediência à ordem de Deus até alcançar as terras de Canaã, onde passa a viver como peregrino na terra, não tendo um local, uma sede própria, né, estabelecendo-se em diversas cidades, até que na continuidade histórica vemos o início do relacionamento do povo, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, José, e o início do relacionamento do povo hebreu com o Egito, tá ok? Então vemos aí quando nas situações de grande fome que se abatem sobre a terra, os patriarcas tomam o caminho do Egito. Aqui em Israel, tá? Na Palestina, eles migram aqui para a terra do Egito para comprar mantimentos. Até que, como estudamos aí na lição passada já, no contexto já da história de José, ele é vendido para seus irmãos, uma tribo ismaelita traz ele para cá, vende como escravo, e acontece toda aquela situação vivenciada por José, registrada na Bíblia, que mostra o grande poder da intervenção de Deus na sua história, né? A partir da sua fidelidade, a partir do caráter, né, que ele manifesta, a honestidade, a gratidão a Deus, a obediência, né, a Deus. E assim Deus o honra grandemente, poderosamente, o faz chegar a ocupar o cargo de vizir na terra do Egito, um vice-rei, né, alguém que está abaixo apenas do monarca. E José ocupa este cargo, primeiramente motivado pela graça, pela misericórdia, pelo grande plano e projeto de Deus, mas também por alguns fatores históricos relevantes que estaremos analisando. Então, primeiramente, vimos a cronologia do Egito na lição passada. Vimos a grande importância deste povo para a humanidade, o contexto histórico extremamente vasto, extremamente amplo, que é coberto por toda essa civilização, tá ok? Desde épocas muito antigas na história, aí pelo menos 3100 é o que podemos encontrar de evidências arqueológicas, mas as suas mitologias avançam ainda mais longe na história, né? Alegam que eles têm mais tempo ainda, mais antiguidade histórica ainda. Mas a onda de 3100 pelo menos é o que a arqueologia consegue de fato comprovar por achados, né, por evidências arqueológicas. E ao longo de toda essa época vimos um intenso relacionamento entre a nação egípcia e o povo hebreu. Por isso, entra no contexto da história agora, é importante, é relevante para nós estudarmos aí acerca do Egito. Então, dentro dessa contextualização, vemos, por exemplo, que um forte relacionamento que há entre o Egito e Israel dá-se na época de José,
o início, pelo menos, desse forte relacionamento. Quando José, vendido pelos seus irmãos, desce a terra do Egito, lá seus irmãos desce a terra do Egito, lá é honrado por Deus, é abençoado por Deus e chega a ocupar um cargo de alta liderança, um cargo de vizir, né, de vice-rei. E o que acontece? Existe dois lados da mesma história. O primeiro é que esse cargo ocupado por José advém de uma bênção divina, de um milagre, de uma intervenção da poderosa mão de Deus. É inegável. Isso é inegável. A intervenção de Deus na história de José, abençoando todo o seu clã e com isso também trazendo uma futura bênção, uma futura realização, né, dentro dos planos e projetos de Deus com a nação, o nascimento da nação de Israel e de Israel a vinda do Filho de Deus, tá ok? Que abençoará toda a humanidade a partir desse desenvolvimento histórico. Então, primeiramente tratando acerca dos primórdios dessa belíssima história, dessa importantíssima história, vemos que José desce ao Egito no período aí de 1910, entre 1910 e 1800 a.C. Pouco tempo antes disso, no contexto aí do primeiro período intermediário, em que as monarquias do Alto Egito e do Baixo Egito disputavam poder e com isso o enfraquecimento interno do Egito, tá ok? Como já analisamos aí na aula passada, houve a migração de um povo estrangeiro para aquela terra. Um povo de origem semita que estava participando das conturbadas situações de guerra, de tomada de cidades, de posses, né, de saques, destruição de reinos. E dentro desta onda de confusão geopolítica daquele contexto histórico, pelo menos aí entre 2000, tá ok? Entre 2000 e 1500 a.C., nesse lapso de tempo aí, em que houveram movimentações de povos aí na região da Mesopotâmia, na região, aliás, maior, na região do Fértil Crescente, ali o que hoje chamamos de Oriente Médio. Dentre os povos que estavam envolvidos nesses grandes movimentos aí de guerras, né, de conflitos, de migrações, os povos ixos despontam na história como um povo relevante a partir do momento em que interfere na história de um outro povo milenar, muito mais conhecido, com muito mais evidências arqueológicas, evidências históricas, artefatos, cultura, produção artística do que eles. Eles migram para as terras do Egito, invadem a terra do Baixo Egito, tá ok? Invadem a terra do Baixo Egito e tomam o poder lá, se estabelecendo dinastias naquela região e adotando um modo de vida e de cultura egípcios, tá ok? Então eles, mesmo sendo dominadores, por serem povos, a gente vai usar esse contexto aqui para eles somente para exemplificação, por serem povos bárbaros, né, que são, na verdade isso é um contexto de fala grega. Os gregos chamam aqueles povos que não falam a língua grega de bárbaros. Mas aplicando assim um significado, fazendo uma analogia, os ixos em relação aos egípcios eram como que bárbaros, invadindo aquela região, né, e causando destruições, tomando o poder, estabelecendo-se como governo naquela região, mas adotando a forma de cultura e a forma de governo do Egito, um pouco semelhante ao que a Roma fará com o mundo grego. Mesmo derrubando a administração, o Império Grego, Roma adotará muito da cultura grega para si, por terem em alta conta o avanço, o desenvolvimento, a evolução da cultura grega em relação à sua própria. Então não é que há um completo abandono da cultura grega, da cultura romana, mas há uma inserção muito forte de elementos da cultura grega dentro da cultura romana, assim anteriormente feito com os ixos em relação aos egípcios. Então os ixos invadem a região, mas tomam a cultura egípcia, os hábitos egípcios para si. Assim se estabelecem na região e estabelece como uma administração forte no período aqui do período intermediário, tá ok? E entrando já para o período do Médio Império, quando então desponta a figura de José,
a figura de José, e Deus o abençoa poderosamente na terra do Egito, né, a partir do comportamento que ele manifesta, e ele vem a se tornar um alto comissário na administração de Faraó. Agora, que Faraó? Essa é a questão. E é aí onde as evidências históricas e arqueológicas corroboram o conhecimento bíblico. Porque o próprio teólogo aqui afirma que um faraó nato da terra não se relacionaria da forma como se relacionou com José. Porque eles detestavam o pastoreio, o modo de vida, a forma de comportamento dos semitas. Não havia um relacionamento de proximidade entre esses povos. Os egípcios não tinham um relacionamento de proximidade com os semitas. Agora, pelo contrário, os povos ixos invadindo a terra do Egito nesse período, estabelecendo o governo lá, eram povos aparentados, pelo menos com certas características étnicas semelhantes à dos israelitas, porque ambos eram semitas, ambos eram daquela região. Então tinha que algo pelo menos, nem que fosse um tanto distante, mas algo semelhante, que poderia ligar as duas raças em algum contexto. Então o que acontece é, dentro desse contexto geopolítico no Egito, o primeiro período intermediário, entrando para o Médio Império, quando estabelece um governo estrangeiro, mesmo que adotando os hábitos e a cultura daquele povo, da terra, é que desponta na história a figura de José. José ascende ao poder através da intervenção divina, e também através da situação geopolítica estabelecida ali, e é condecorado como vizir da terra e administra a terra do Egito. Dentro dessa situação benéfica, favorável, é que o clã de Israel migra para a terra. Então, através da influência de José como um alto comissário, como uma pessoa de poder, de influência no Egito, o clã israelita é autorizado, não somente isso, mas é convidado mesmo a descer e a migrar para a terra do Egito, lá se estabelecendo. Tá ok? Lá se estabelecendo. Passando aqui, só queria primeiramente mostrar aqui o contexto de Abraão, primeiramente abordado aqui quando falamos da história da Mesopotâmia, a migração dele margeando aqui o Eufrates, estabelecimento primeiramente aqui no norte, em Padã Arã, onde ficam os parentes dele, e então Deus refaz o chamado que tinha sido feito aqui conforme Atos. Deus renova esse chamado aqui conforme Gênesis, e ele sai do meio da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, peregrinando assim pela terra de Canaã, quando então a história passa a se envolver muito mais com o contexto do Egito do que com o contexto da Mesopotâmia, de onde ele tinha vindo. O contexto de envolvimento com a sua parentela é o fato de os seus filhos serem mandados a buscar esposa entre os seus parentes. Isaac, Rebeca é buscada aqui no meio dos seus parentes. Jacó, Raquel, Lia e as duas concubinas são tiradas também da sua parentela e levadas para Canaã. Depois desse contexto, desse relacionamento, há um relacionamento muito mais intenso com as terras do Egito. A descida de José, o estabelecimento deles no Egito a partir da invasão desses povos estrangeiros, esses povos ixos, tá ok? Povos aqui desta região, tá? Região que hoje é chamada de Oriente Médio. A partir de confusões geopolíticas ocorridas aqui nessa região, guerras, conflitos, invasões, saques, reinos sendo destruídos, mudanças nas fronteiras, estabelecimento de povos, de novos impérios, a migração desse povo semita, invadindo cidades, destruindo, saqueando e então invadindo as terras do Egito, tá ok? E aí acontece aquela situação em que o Alto Egito em conflito com o Baixo Egito, enfraquecimento do governo central, invasão dos Ixos e estabelecimento aqui no território do Baixo Egito, tá ok? Estabelecimento no território do Baixo Egito. Se eu não me engano, com capital em Sais. O estabelecimento as faraônicas originais do Egito, ainda vivas aqui no território do Alto Egito, conseguem tomar o poder expulsando os Ixos. Expulsando os Ixos, mas restando na terra os israelitas, que haviam chegado a uma ascensão de poder no período Ixo. Tá ok? E aí a Bíblia, como é que ela nos revela
essa situação histórica. O novo faraó não conhecia acerca de José. Como que o novo faraó não conhecia acerca de José se fosse um faraó nato, se fosse uma mudança de poder dinástica apenas, ou dentro da própria dinastia até, a passagem de um faraó para outro? Como que um faraó anterior a ele não conheceria a história que ocorreu na situação, na vida, no reino, na administração do faraó que o antecede? A situação é a seguinte: o faraó que era antecedente a eles, na verdade era um faraó de uma dinastia estrangeira, de um povo estrangeiro que havia usurpado o poder na terra. Então eles, quando retomam o poder dos Ixos, eles não têm nenhum compromisso, nenhum conhecimento, nem buscam tomar nenhum conhecimento daquilo que foi feito na época dos Ixos, porque era um povo detestado, odiado, um povo estrangeiro, que foi arrancado da terra. Então tudo que foi feito pelos Ixos aqui por eles tinha que ser desmanchado, tinha que ser desfeito. Inclusive as benesses aos israelitas. E onde os israelitas aqui são subjugados numa situação de escravidão.